O avião decolou com atraso naquela madrugada chuvosa. No portão 36 do terminal internacional, poucos passageiros trocavam palavras. Era um voo remarcado, com escala cancelada e conexão direta para um destino que ninguém parecia fazer questão de anunciar. No fundo da aeronave, no assento 28A, estava Vanessa, uma enfermeira que embarcara às pressas após uma ligação desesperada da mãe, dizendo que algo estranho estava acontecendo com seu pai. Ela não fazia ideia do que a esperava no desembarque, mas o que mais a perturbava era o silêncio dentro do avião. Nenhum anúncio de boas-vindas, nenhuma música ambiente, nenhum som. Nem mesmo o barulho típico dos motores parecia normal. Era como se tudo estivesse abafado, suspenso, à espera de alguma coisa que ainda não havia acontecido. Quando as luzes internas piscaram pela primeira vez, ela pensou se tratar de turbulência. Mas, quando se repetiu, percebeu que o problema estava dentro da aeronave. E não vinha do painel. Vinha dos passageiros. Vanessa notou que a mulher ao seu lado, uma senhora de meia-idade, pele pálida e olhar vago, não se moveu desde a decolagem. Nem para apertar o cinto. Nem para piscar. Por um momento, pensou que ela estivesse dormindo. Mas, ao fitar melhor, percebeu algo que gelou sua espinha. Os olhos da mulher estavam abertos. E completamente secos. Congelados em um ponto fixo do assento à frente, como se estivesse vendo algo que mais ninguém ali conseguia enxergar. Quando Vanessa se levantou, olhou ao redor e percebeu que outros passageiros também estavam imóveis, com expressões semelhantes paralisados, como bonecos humanos, todos olhando para frente. Ela tentou chamar uma comissária, mas ninguém atendeu. Então se dirigiu à cabine, batendo na porta trancada. Sem resposta. No alto-falante, apenas estática. E foi aí que o silêncio se rompeu. Um som fino, agudo, começou a ecoar pelo sistema de som. Um sussurro distorcido que repetia a mesma frase, incessantemente: "Você não devia estar aqui." O chão do avião tremeu levemente, como se algo enorme tivesse pousado sobre a fuselagem. Vanessa correu de volta ao assento, sentindo um formigamento subir pelas pernas. Um peso estranho no ar, como se o avião voasse por outra densidade, outro plano. Lá fora, pela janela, a escuridão era tão profunda que o céu parecia ter sumido. Não havia nuvens, nem estrelas, nem sinal das luzes da cidade. Era como voar através de um túnel sem fim. Quando olhou novamente para os passageiros, um deles um menino de no máximo 10 anos, no assento da frente virou o pescoço devagar na direção dela, com um estalo seco, e sussurrou: "Eles vão pousar." Vanessa tentou perguntar o que ele queria dizer, mas sua voz foi engolida pelo som do alerta de emergência, que soou mesmo sem turbulência. As máscaras de oxigênio caíram, mas ninguém se moveu. Apenas ela. O ar ficou rarefeito. Vanessa colocou a máscara e, ao inspirar, sentiu um gosto metálico, como se algo mais estivesse misturado ao oxigênio. A textura do ar parecia errada. Densa. Espessa. Alucinógena. Seus olhos começaram a lacrimejar sem parar e, em meio à névoa de angústia, ela viu algo no fundo do corredor. Uma figura alta, coberta por um uniforme de piloto que parecia ter sido arrancado de um cadáver. O rosto era escuro, coberto por uma sombra viva, onde 2 olhos vermelhos brilhavam com intensidade. A entidade caminhava lentamente entre os assentos e, por onde passava, os passageiros pareciam apagar. Literalmente. Como se fossem borrões sendo apagados de um quadro. Vanessa se arrastou até o banheiro no fundo do avião e trancou a porta. Lá dentro, tremendo, ouviu o interfone tocar. Ao atender, uma voz grave sussurrou do outro lado: "Você acordou tarde demais." A porta do banheiro começou a ser empurrada com força. A maçaneta girava sozinha. Vanessa procurou algo para se proteger, mas só encontrou um espelho manchado que, ao refletir sua imagem, revelou algo que a deixou em choque. Seu rosto estava diferente. Mais pálido. Os olhos fundos. Os lábios sem cor. Atrás de si, o reflexo mostrava não o banheiro, mas uma cabine de comando completamente destruída, cheia de cabos soltos e sangue no painel. A imagem do espelho tremeluzia, como se fosse uma transmissão de outra realidade.
Ao fundo, o som de uma contagem regressiva começou. 5, 4, 3. E então o avião tremeu violentamente. O tempo pareceu parar. Quando Vanessa abriu a porta do banheiro, já não havia mais ninguém a bordo. Nenhum passageiro. Nenhuma comissária. O corredor estava vazio e silencioso. Mas ela ainda ouvia sussurros. Sussurros que vinham de dentro dela. Vanessa correu para a cabine de comando. A porta estava escancarada. Lá dentro, os pilotos estavam mortos. Mas seus corpos ainda estavam presos ao assento. O painel mostrava coordenadas que não existiam em nenhum mapa. O rádio transmitia apenas interferência. E, do lado de fora da janela, havia algo flutuando próximo à aeronave, um avião igual ao deles, colado quase como um espelho, mas com uma diferença. No assento do piloto, havia uma versão de Vanessa. Ela mesma, com um sorriso vazio, mãos no manche, olhos negros. A Vanessa dentro da cabine gritou, mas ninguém ouviu. O avião entrou em queda. Mas não era uma queda comum. Era como se estivesse caindo para dentro de si mesmo. Um looping infinito, presa num voo que nunca aterrissaria. Quando as luzes se apagaram pela última vez, a única coisa que restou foi a voz no sistema de som dizendo: próxima parada, lugar nenhum. O voo 709 partiu de São Paulo com destino a Bogotá numa noite comum, dessas em que a maioria dos passageiros embarca cansada e só quer dormir até o pouso. A aeronave era moderna, silenciosa, e o atendimento impecável pelo menos até a altitude de cruzeiro. A partir dali, algo começou a se desalinhar. A comissária Juliana percebeu primeiro. Enquanto passava recolhendo as bandejas do jantar, notou que um dos passageiros da fileira 12 não respondia. Era um homem alto, com trajes sociais, óculos redondos e uma expressão completamente inerte. Ele parecia paralisado, mas não dormindo. O que chamou sua atenção foi o detalhe mais sutil: o homem não piscava. E, mesmo após tentarem tocá-lo, falar com ele, sacudi-lo, nada. Seus olhos continuavam fixos na tela do encosto, que exibia apenas um loop estranho de imagens distorcidas, com flashes de códigos binários e símbolos indecifráveis. As imagens não faziam parte do entretenimento do voo. Juliana desligou o monitor, mas ele ligou de novo sozinho. O caso foi levado discretamente até o comandante, que pediu que o homem fosse isolado. Um médico a bordo examinou o sujeito e disse que ele estava vivo, mas em transe profundo, com frequência cardíaca normal e respiração estável. A decisão foi manter a tranquilidade entre os demais passageiros. Mas o que começou com um homem se espalhou. 40 minutos depois, outros 2 passageiros entraram no mesmo estado. Fileiras diferentes. Idades diferentes. E todos assistindo ao mesmo vídeo, que agora aparecia de forma aleatória nas telas. Juliana mandou desligar o sistema de entretenimento. Mas o sistema simplesmente ignorava os comandos. O vídeo continuava e piorava. As imagens passaram a mostrar cabines vazias, aviões se chocando em câmera lenta, passageiros queimando silenciosamente como se estivessem no espaço, sem oxigênio. Não havia som. Apenas a sequência de horrores se repetindo sem parar. E quem assistia, ficava preso. Os passageiros que ainda estavam conscientes começaram a perceber que algo errado estava acontecendo. Um pânico silencioso começou a se formar quando uma criança pequena, no colo da mãe, apontou para o teto do avião e disse: "Mamãe, por que aquele homem está voando de cabeça para baixo?" Não havia ninguém no teto. Pelo menos não à vista. Mas a temperatura caiu subitamente. Os sensores começaram a falhar. Os mostradores da cabine de comando ficaram completamente pretos por 2 minutos. E, quando voltaram, o avião não estava mais na rota. Nenhum radar conseguia localizá-lo. O comandante tentou contato com a torre, mas a resposta foi algo impossível de aceitar. O voo 709 foi declarado como desaparecido há exatos 22 minutos. Juliana, que ouvirá a resposta pelo rádio reserva, soltou o interfone e encarou o corredor escuro do avião. Porque naquele momento, as luzes se apagaram por completo. E o silêncio foi total. A escuridão durou pouco, mas o suficiente. Quando as luzes de emergência acenderam,
Metade dos passageiros que estavam acordados havia desaparecido. Os cintos permaneciam afivelados. As malas de mão ainda estavam nos bagageiros. Mas os corpos sumiram, como se tivessem evaporado. Os assentos estavam quentes. E havia uma névoa baixa no chão da aeronave. Os comissários começaram a entrar em desespero, gritando por nomes, tentando entender quem ainda estava ali. E foi nesse momento que uma das portas traseiras do avião tremeu, como se algo do lado de fora estivesse tentando forçar a entrada, o que seria impossível a 11.000 metros de altitude. Mas o metal cedeu. A porta se abriu com um estrondo, e não houve despressurização. Em vez disso, uma sombra entrou, caminhando, como se o céu fosse chão. Era uma figura humanoide, com braços longos e dedos finos demais, usando um uniforme idêntico ao do comandante, mas com o rosto coberto por uma tela de TV que exibia exatamente o mesmo vídeo do sistema de bordo. A criatura caminhou pelo corredor lentamente. Onde passava, os monitores se acendiam. Passageiros desmaiavam. As vozes começaram a se misturar em um coral desesperado de gritos e murmúrios. Juliana se trancou no compartimento da cozinha, tentando enviar um sinal manual pelo rádio de emergência. Mas tudo o que conseguiu foi sintonizar uma frequência que transmitia vozes idênticas à sua. Era ela mesma, falando, mas frases que jamais havia dito. Frases como: o voo nunca decolou. Nós já caímos. Ainda estamos em queda. E o tempo aqui é circular. Lá fora, pela janelinha da aeronave, Juliana viu nuvens se abrindo para um mar de escuridão com fragmentos de memórias como se estivessem voando dentro de uma mente. Uma mente presa. O comandante tentou uma última manobra para mudar a altitude, e por um instante, todos acordaram. Mas a imagem do vídeo ainda estava ali, esperando, girando, pronta para ser vista de novo. Juliana percebeu que aquele vídeo não era apenas uma sequência de imagens. Era um portal. Um código visual hipnótico que, uma vez absorvido pelos olhos, alterava a consciência do espectador. Um vírus. Um ritual. Algo antigo demais para ser compreendido. Quando o avião finalmente começou a descer, o sistema automático anunciou um destino que ninguém reconheceu: aterrissagem programada em altitude final. O que isso significava? Ninguém sabia. Os passageiros restantes, apáticos, encaram as telas novamente, um a um, e começaram a sorrir. Quando Juliana foi até a cabine para alertar o comandante, ele já não estava mais lá. Apenas o uniforme flutuando sobre o assento. No momento em que a aeronave tocou o solo, ninguém sabia se era terra, céu, inferno ou algum outro plano de existência. Mas uma coisa era certa: o voo 709 havia chegado. E dali ninguém mais saía. O avião agora era lar, prisão e cemitério. O voo 141 partiu com apenas 23 passageiros a bordo. Era um trajeto noturno, fretado, saindo de uma base militar desativada nos arredores do interior de Minas Gerais com destino ao norte do país. Ninguém sabia exatamente o motivo daquele voo existir. A tripulação era reduzida. O comandante mantinha-se em silêncio e as instruções de segurança foram puladas. Do lado de dentro, o clima era estranho. Nenhum passageiro conversava com o outro. Estavam todos concentrados, olhos fixos para frente, como se tivessem sido instruídos a não interagir. A única que parecia deslocada era Érica, uma técnica de laboratório que fora convocada de última hora para substituir uma colega no transporte de um material sigiloso que seria armazenado no porão da aeronave. O que ela não sabia era que, desde a decolagem, algo já estava completamente errado. O relógio do painel interno marcava sempre o mesmo horário, 3h17. Mesmo que horas tivessem se passado, o tempo se recusava a seguir em frente. Enquanto caminhava pelo corredor em busca de um banheiro, Érica passou perto de um dos passageiros, um homem idoso, com roupas civis e crachá do governo parcialmente escondido. Ele a segurou pelo pulso e, com voz fraca, sussurrou: "Você deveria ter recusado esse voo. Eles estão aqui." Antes que ela pudesse reagir, ele afundou no assento, como se tivesse sido apagado da realidade. Quando olhou para os lados, ninguém parecia ter notado.
Continuavam todos imóveis, sem piscar, sem mover um músculo. Ela tentou alertar a comissária de bordo, mas só encontrou uma cadeira vazia. O interfone estava mudo, e ao retornar ao seu assento, viu que sua bagagem de mão havia sido aberta. Dentro dela, uma única folha de papel que não era sua. Você faz parte do experimento. A letra era a mesma de sua chefe no laboratório. O avião, que deveria fazer um voo de 2 horas, já estava em rota há mais de 5. E ninguém questionava. Nenhum piloto, nenhuma torre, nenhuma turbulência. Apenas o zumbido constante e o tempo preso. Desesperada, Erika tentou acessar a cabine de comando. A porta estava entreaberta. Lá dentro, 2 silhuetas se moviam em total sincronia, como se fossem marionetes. Os 2 pilotos não respondiam aos chamados. E pior, seus olhos estavam completamente brancos. Ela deu um passo para dentro, tentando desligar o piloto automático, mas o painel inteiro se apagou por um segundo. Quando voltou a acender, uma nova rota estava traçada no visor, ponto de não retorno, 54 minutos. O tempo começou a correr de trás para frente. 54 2.00, 53 59, 53 58. Na tela do copiloto, surgiram imagens de arquivos confidenciais do governo. Relatórios médicos. Nomes codificados. E uma imagem de Erika. Seu rosto. Seu nome completo. Abaixo, a inscrição. Sujeito 143. Exposição liberada. Grupo 3. Reações pós-morte. Ela recuou. Mas, ao sair da cabine, percebeu que os passageiros agora estavam todos em pé. E encaravam diretamente para ela. Um a um. Como se a esperassem. No instante em que Erika correu pelo corredor em direção à parte traseira da aeronave, as luzes começaram a piscar. O barulho dos motores aumentou como se o avião estivesse entrando em uma zona de alta pressão, mas nada disso afetava o voo. Ele continuava reto, estável, como se não estivesse sujeito às leis da física. Ao chegar próximo ao compartimento de carga, Erika usou um cartão de acesso que havia pegado da jaqueta do comandante. Ao abrir a porta, deu de cara com uma cápsula de contenção. Dentro dela, um corpo humanoide em decomposição avançada flutuava preso a cabos, tubos e sensores. Mas o mais aterrorizante era o visor digital ao lado da cápsula, que mostrava os sinais vitais ativos. Aquela coisa estava viva. Embaixo do visor, a etiqueta: Paciente 0 fase 4 compatibilidade genética, 97% com sujeito 143. A ficha se encaixava com o perfil de Erika. Ela não estava ali como técnica. Estava ali como cobaia. No instante em que ela leu essa informação, o corpo dentro da cápsula se mexeu. Lentamente. Os olhos abriram e eram idênticos aos dela. O sistema de alarme soou dentro do compartimento, e as portas começaram a se fechar automaticamente. Erika correu de volta, mas o corredor da aeronave já não era mais o mesmo. Ele estava mais estreito, com as paredes cobertas por uma membrana pulsante, viva, respirando. Os assentos desapareceram. Em seu lugar, bancos metálicos, frios, como uma nave experimental. Ela corria, mas o avião parecia se distorcer, se alongar sem fim. E no fundo, uma figura esperava por ela. A versão dela mesma, com o mesmo uniforme, a mesma expressão, mas coberta de feridas, com os olhos negros e o corpo costurado por cabos e tubos. A cópia sorriu e estendeu a mão. Quando Erika tentou gritar, sua voz saiu abafada, como se estivesse debaixo d'água. E, então, ela percebeu que não estava mais no céu. Estava dentro de algo maior. Algo que a devorava viva. O voo 141 nunca chegou ao seu destino. As torres de controle jamais detectaram sua presença. Nenhum satélite conseguiu rastrear a rota. Mas naquela noite, moradores de uma região rural afirmaram ter ouvido um som de motor por horas a fio sobrevoando a mesma área sem sair do lugar. Como um avião preso em Looping sobre o céu. Erika não foi vista novamente. Mas semanas depois, uma nova funcionária foi admitida na base aérea. Com o mesmo nome, mesmo rosto, mesmo currículo,
mas não se lembrava de nada. Ao final do expediente, ela sempre observava os céus com um olhar vazio. Quando perguntaram se ela já havia voado, respondeu com calma: "Acho que ainda estou voando." E, naquela mesma noite, a câmera de segurança do hangar captou uma aeronave fantasma pousando. Ninguém desceu. Ninguém embarcou. Mas o avião decolou novamente com todas as luzes apagadas, exceto uma, a da fileira 17A, onde Erika estava sentada. Era para ser apenas uma viagem de volta para casa. O voo 334 partiu de Recife às 22h47, com destino ao Rio de Janeiro. Entre os passageiros, havia de tudo: executivos exaustos, turistas ansiosos, uma família com uma criança pequena e um grupo de jovens voltando de um festival. Mas um deles não deveria estar ali. Ele não constava na lista de embarque, não passou pelo raio-x, não tinha bilhete, não falava. Estava sentado na poltrona 5B, de terno cinza e um chapéu antigo, cabeça baixa, mãos cruzadas sobre o colo. Ninguém o notou até a decolagem. Foi a comissária Lívia quem percebeu primeiro. Ela contava os passageiros para servir os lanches quando reparou que havia uma pessoa a mais do que o número oficial. Ao checar a planilha, o nome Ademar Silveira apareceu, mas ela sabia que não havia sido emitido bilhete para esse nome. Quando olhou de novo para o homem da 5B, ele já não estava mais lá. O assento estava vazio, mas ainda estava quente. Lívia achou que estava cansada. Talvez tivesse confundido. Mas então começaram os relatos. Uma mulher na fileira 8 afirmou que viu um homem parado ao lado do banheiro, olhando fixamente para ela. O marido, ao lado, não viu ninguém. Uma hora depois, um dos pilotos relatou uma sombra se movendo entre os compartimentos de bagagem, onde ninguém deveria estar. Mas o que mais chamou a atenção foi o registro da caixa preta, a voz do suposto passageiro 5B dizendo, claramente, pouso negado, enquanto a cabine estava trancada e nenhum tripulante havia falado. A tensão cresceu quando os sistemas do avião começaram a apresentar pequenas falhas. As luzes da cabine tremeluziam, o sistema de bordo travava repetidamente na imagem de uma pista de pouso coberta por neblina, e a bússola digital girava sem parar. Do lado de fora, um banco de nuvens negras começou a se formar, mesmo sem previsão de tempestade. O voo deveria durar pouco mais de 2 horas. Mas o tempo começou a se arrastar. No meio da madrugada, o comandante tentou contato com a torre do galeão, mas a resposta foi desconcertante: esse voo já foi encerrado. Recebemos confirmação de pouso há 18 minutos. O piloto insistiu, afirmando que o avião ainda estava em pleno ar. Mas a resposta foi repetida com frieza. Quando a tripulação checou os monitores de voo, o mapa de localização mostrava que eles estavam sobre o oceano. Mas do lado de fora, pela janela, não havia mar, nem nuvens, nem céu. Apenas um manto preto absoluto, como se estivessem voando no vácuo. As estrelas tinham desaparecido, e a lua havia se multiplicado. 3 luas idênticas brilhavam ao longe, girando lentamente no céu. Alguns passageiros dormiam. Outros estavam estranhamente calmos, como se tivessem sido sedados. Lívia caminhava pelo corredor tentando manter a compostura, até que viu a figura do homem de terno novamente agora parado ao lado da saída de emergência. E ele a encarava como se a conhecesse profundamente. Ela correu até ele, mas no instante em que chegou perto, ele simplesmente desapareceu diante dos seus olhos. Em seu lugar, um líquido escuro começou a escorrer da vedação da porta. Era denso, com cheiro de metal queimado. Lívia alertou a tripulação, mas ninguém mais conseguia ver o que ela via. Aos poucos, os demais comissários começaram a apresentar sinais de confusão mental. Falavam frases desconexas, esqueciam suas funções, repetiam os mesmos movimentos. O sistema automático do avião começou a emitir comandos contraditórios. Uma hora indicava altitude de cruzeiro, logo depois, alertava para queda livre. Mas a aeronave seguia firme, como se estivesse presa a uma rota invisível, conduzida por algo que não era humano. No corredor, a criança da fileira 11 se levantou e andou até a frente do avião sem que os pais percebessem. Ao chegar perto da cabine, ela sussurrou para a porta: "Ele quer pousar onde morreu." E a porta da cabine se abriu sozinha.
Lívia correu até a cabine. Lá dentro, o copiloto chorava, repetindo sem parar: esse avião caiu em 1998. Não existe mais. O comandante estava catatônico, com os olhos voltados para uma pista que aparecia no radar, mas que não existia em lugar nenhum do mundo. Uma pista circular, cercada de símbolos geométricos e uma torre de controle sem janelas. Quando ela tentou assumir o controle, o sistema de navegação travou com uma única coordenada, hífen 23.667S, menos 46.700 watts, que correspondia a um aeroporto desativado após um acidente aéreo onde 118 pessoas haviam morrido. Entre elas, o homem chamado Ademar Silveira, o mesmo nome da lista. E então tudo fez sentido. Eles estavam repetindo aquele voo, reencenando o último trajeto de um avião amaldiçoado. No fundo da aeronave, os rostos dos passageiros começaram a mudar. Era como se as feições originais estivessem sendo apagadas e substituídas por outras os rostos das vítimas do acidente de 1998. O avião começou a descer, lentamente. Mas não era um pouso comum. Era um retorno. A cabine inteira tremia como se estivesse sendo puxada por algo do subsolo. Lívia gritava para os passageiros se manterem sentados, mas eles já não a ouviam. Estavam entorpecidos, com os olhos vazios. Quando finalmente a aeronave tocou o chão, a pista não era de asfalto, era de ossos. Ossos humanos, empilhados como concreto, sustentando o trem de pouso. A torre de controle à frente desapareceu e, no alto-falante, uma voz fria anunciou: passageiros do voo 334, bem-vindos de volta ao seu destino final. Lá fora, a escuridão era absoluta. Nenhum sinal de vida. Apenas túmulos de aviões antigos, caídos, partidos, todos com passageiros ainda presos às janelas, encarando nada. E no último frame da câmera de segurança do aeroporto abandonado, há a imagem de um avião que nunca deveria ter pousado, com uma comissária imóvel na porta de saída. Lívia, sorrindo. Aviões de carga raramente transportam passageiros, mas naquele voo em específico, havia um homem no assento dobrável logo atrás da cabine. O cargueiro modelo KC-390, da Força Aérea, havia sido contratado para uma missão sigilosa: transportar um container refrigerado do sul do país até uma base remota na Amazônia. O homem a bordo era o tenente Henrique, designado apenas como observador da carga. Não recebeu explicações sobre o conteúdo, apenas instruções: manter o container lacrado, registrar qualquer comportamento incomum e, sob nenhuma hipótese, permitir que a refrigeração fosse desligada. O voo decolou sob chuva leve, mas com tempo estável. As turbinas roncavam fortes, e os sistemas operavam normalmente. Até que, 47 minutos depois, um alerta surgiu no painel da cabine: oscilação térmica detectada, container A12. Henrique foi chamado imediatamente. E, ao verificar o visor da câmara selada, viu o número mais temido em missões como aquela: menos 66 graus Celsius subindo rapidamente. O piloto sugeriu um pouso de emergência em Manaus, mas a torre negou a autorização, dizendo que nenhuma aeronave não identificada havia sido registrada no espaço aéreo. O problema: eles estavam em uma aeronave oficial da Força Aérea, com transponder ativo. E mesmo assim, segundo os radares, eles não existiam. Enquanto tentavam refazer a comunicação, a temperatura dentro do porão começou a cair o oposto do que os sensores do container indicavam. Henrique vestiu uma roupa térmica e desceu a escada de acesso. O corredor do porão estava coberto por uma névoa gelada. A cada passo, o ar parecia mais espesso. No meio da câmara de carga, o container A12 pulsava luz azul pelas frestas, como se tivesse algo vivo dentro dele. E quando Henrique se aproximou, ouviu uma batida surda. 1, 2, 3. E então uma voz, vinda de dentro do container. Uma voz feminina, calma, repetindo em tom baixo: não deixe pousar, não deixe pousar. Henrique recuou, subiu de volta à cabine e exigiu explicações do comandante. Mas o piloto parecia alterado. Suava frio, repetindo que não lembrava da decolagem. O copiloto tremia, dizendo que a bússola havia travado no norte magnético desde o início. E, nos monitores, as imagens externas começaram a distorcer. O céu, antes limpo,
agora exibia uma aurora alaranjada, com nuvens em espiral. O avião estava sendo desviado não por decisão da tripulação, mas por alguma força que interferia nos controles. Henrique decidiu desativar o piloto automático, mas o sistema simplesmente se recusava a obedecer. A aeronave voava sozinha, determinada a seguir para um ponto em branco no radar, onde o mapa digital não possuía dados. O mais estranho foi o comportamento do container. Agora ele emitia sons de choro, como se uma criança estivesse presa lá dentro. Mas quando Henrique tentou escanear a parte interna com o ultrassom portátil, o aparelho travou em uma única imagem, um rosto humano idêntico ao dele. A partir dali, o avião deixou de ser um transporte aéreo comum. Começou a se transformar. O painel da cabine apresentou símbolos desconhecidos. As janelas do cockpit passaram a mostrar cenas que não estavam acontecendo: florestas queimando, aeroportos destruídos, túneis sem fim. O rádio captava vozes sobrepostas, falando em idiomas inexistentes. E, por fim, os alarmes soaram todos de uma vez. Henrique, em desespero, resolveu abrir o container. Ele acreditava que, se o conteúdo escapasse, o pior poderia acontecer, mas se o que estava ali dentro era inteligente, então talvez pudesse ser convencido. Com a chave mestra em mãos, quebrou o lacre de segurança e abriu o portão metálico com esforço. Dentro, havia uma estrutura de vidro onde uma mulher flutuava. Pele translúcida, olhos brancos, corpo conectado por fios e sensores. No instante em que o container foi aberto, a mulher acordou. E sua primeira frase foi dita com a boca imóvel, mas a mente invadindo a de Henrique: "Este avião é minha prisão." Henrique caiu de joelhos, sufocado por uma avalanche de memórias que não eram suas. Viu cidades que não existiam. Civilizações feitas de luz. Experimentos com humanos e máquinas. Entidades que viviam entre camadas do espaço aéreo, observando a Terra, mas jamais tocando seu solo. A mulher flutuante era uma dessas entidades aprisionada por humanos que tentaram usar seu poder como arma biológica. Mas ela era mais que isso. Ela era o próprio tempo corrompido, uma entidade que distorcia a realidade ao seu redor. E o avião era o único espaço que a mantinha contida, em movimento constante, em altitude fixa. Aterrissar significaria soltá-la. E ela estava acordada agora. O painel do avião explodiu em faíscas. O radar desligou. A voz automática do sistema anunciou em tom grave: "Início da descida em 2 minutos." E, lá embaixo, no chão, alguma coisa já esperava. Algo que reconhecia aquela entidade. Algo que queria que ela voltasse. Henrique sabia o que precisava fazer. Não podia permitir que aquele avião tocasse o solo. Lutando contra o pânico, correu até a cabine, enfrentando a pressão atmosférica que agora fazia o corredor se comprimir. O comandante já estava inconsciente. O copiloto havia arrancado os próprios olhos. Henrique assumiu o manche e tentou fazer o avião subir, mas os comandos estavam travados. Foi quando ouviu, dentro da própria mente, a entidade falando com clareza: "Se me mantiver aqui, você nunca mais tocará o chão." E então, tudo desapareceu. O som, a luz, a gravidade. O cargueiro se perdeu nos céus. Nunca mais foi registrado. Nenhum destroço, nenhum sinal. Mas há relatos de pilotos comerciais, militares e civis que, em algumas noites, avistam uma aeronave gigantesca pairando em silêncio acima da linha do horizonte, com uma única luz acesa. E alguém, na janela da cabine, os observando. Sempre o mesmo rosto. Sempre a mesma pergunta, ecoando no rádio: "Já posso pousar?" O aeroporto internacional de Viracopos estava em silêncio absoluto naquela madrugada nublada. A torre de controle aguardava a aproximação do voo 818, que vinha de Santiago, Chile, com pouso previsto para 3h13. Mas às 3h14, não havia sinal da aeronave. Nem no radar, nem no rádio, nem visualmente. Então, às 3h15, sem aviso, sem luzes, sem som de motores, o avião apareceu. Materializou-se na cabeceira da pista como se tivesse surgido do nada. O trem de pouso já tocava o solo. As luzes da cabine estavam apagadas,
os vidros da cabine de comando cobertos por algo escuro, como se estivessem pintados. O controle aéreo tentou contato. Nenhuma resposta. Os bombeiros foram chamados, e a equipe de emergência se aproximou lentamente da fuselagem, percebendo que algo estava errado. Muito errado. O avião parecia mais antigo do que deveria. Sua pintura estava desgastada, como se estivesse no ar há décadas. E o mais inquietante, o número do voo na fuselagem não era 818. Era voo 000. Ao abrir a porta, os socorristas esperavam encontrar caos, gritos ou pelo menos movimento. Mas o interior estava em completo silêncio. Luzes de emergência acesas, bagagens intocadas, cintos afivelados. Mas os passageiros estavam todos congelados, paralisados em meio a gestos estranhos, como se tivessem sido interrompidos no meio de uma ação. Um homem com a mão levantada, uma mulher com a boca aberta como se estivesse gritando, uma criança com o corpo virado para trás, tentando sair do assento. Nenhum deles se mexia, nem piscava, nem respirava, mas também não estavam mortos. Não havia cheiro de putrefação, nenhum sinal de luta, apenas estagnação. Um dos agentes tocou no ombro de um passageiro e sentiu que a pele estava gelada, mas maleável, flexível, como se fossem de cera. Mas quando se afastou, notou que os olhos do homem haviam se movido. Só um pouco, como se soubesse que estava sendo observado. O silêncio era insuportável. E a sensação de que o avião estava vivo começou a crescer. A equipe decidiu ir até a cabine para entender o que havia acontecido com a tripulação. A porta estava trancada, mas do lado de dentro, sons podiam ser ouvidos, passos arrastados, arranhões, murmúrios em um idioma irreconhecível. Depois de arrombarem a porta, encontraram o piloto e o copiloto virados de costas, sentados em suas cadeiras, aparentemente imóveis. Quando tentaram tocá-los, ambos se viraram ao mesmo tempo com olhos completamente negros e pele rachada como porcelana antiga. Um dos técnicos desmaiou. Os outros recuaram. E foi aí que o sistema de navegação ligou sozinho. Na tela, uma nova rota piscava. Destino, dimensão que abaixo, uma contagem iniciava. 0h59min e 59 segundos. A cabine se fechou sozinha. O sistema bloqueou todas as portas. E as luzes do avião piscaram. Pela primeira vez desde o pouso, os passageiros congelados começaram a se mover. Lentamente, como se tivessem acordado de um transe. Mas nenhum deles piscava. Nenhum emitia som. Eles apenas se levantavam. Ao mesmo tempo, o pânico se espalhou entre os agentes. Um deles quebrou uma das janelas de emergência, mas do lado de fora só havia uma neblina densa, que parecia viva, se mexendo como tentáculos lentos tentando penetrar na fuselagem. As comunicações externas caíram. Nenhum sinal de celular. Nenhum rádio funcionava. Dentro do avião, os passageiros começaram a marchar em fila pelo corredor central, ignorando os obstáculos, os socorristas, os gritos. Caminhavam em direção à cabine, como se obedecessem a uma ordem invisível. No assento 27F, um dos agentes viu algo que jamais esqueceria. Um homem sentado sorrindo, com os olhos completamente apagados, segurando uma réplica perfeita de um avião feito com ossos humanos. A miniatura tremia em suas mãos. E a cada tremor, a aeronave real balançava. O agente tentou arrancar o objeto, mas quando tocou, viu o próprio reflexo não em um espelho, mas no próprio osso. E no reflexo, ele já estava morto. Olhos abertos. Boca costurada. Uniforme queimado. A contagem chegou aos 0h29. E o avião começou a se mover sozinho pela pista. Não havia motor ligado, nem empuxo, nem vento. Mas a aeronave deslizava. Leve. Silenciosa. Em direção a um hangar abandonado. A torre de controle assistia tudo pelas câmeras, mas nenhum botão de emergência funcionava. Ninguém conseguia abrir os portões externos. O voo 000 estava isolado, preso entre o mundo físico e algo muito mais profundo. Dentro do avião, os passageiros começaram a desaparecer.
Um a um, sumiam em pleno ar, deixando apenas sombras queimadas nos assentos. A cabine central se iluminou de azul, e uma figura surgiu entre os bancos flutuando. Não tinha rosto. Apenas uma boca larga, preenchida por fileiras de dentes que giravam como hélices. Ela abriu os braços e sussurrou: "Obrigada por viajarem conosco. Esta será a última travessia." E, nesse momento, todos os presentes viram imagens diferentes. Uns, de suas mortes. Outros, de suas culpas. E alguns, de algo pior, o que viria depois. Às 4h16, o voo 000 decolou novamente. Sem permissão. Sem registro. Sem combustível. Ascendeu como uma alma rejeitada da Terra, atravessando o céu opaco e desaparecendo entre nuvens que não existiam no mapa meteorológico. A torre tentou alertar Brasília, mas o sistema inteiro apagou. As gravações das câmeras travaram. Os sensores de radar congelaram. A única coisa que restou foi o som, uma voz contínua no canal de emergência dizendo: "O céu é o limbo. E o avião é o corpo." Desde então, relatos começaram a surgir. Passageiros acordando no meio de voos comuns e vendo, do lado de fora, um avião voando ao lado sem marcação, sem luzes, apenas janelas escuras com rostos colados ao vidro. Há pilotos que relatam cruzar com o voo 000 em regiões onde não há tráfego aéreo. E todos dizem a mesma coisa: ele nunca muda de rota. Nunca emite som. Mas, às vezes, sua porta abre no ar, como se esperasse alguém embarcar. E um dia, essa passagem será sua. O voo 491 partiu de Manaus às 23h10 com destino ao Rio de Janeiro. Era um avião de médio porte, 178 passageiros a bordo, incluindo uma equipe de cientistas que retornava de uma expedição na floresta amazônica. Eles carregavam caixas lacradas com espécimes ainda não catalogados e tecidos envoltos em gelo seco. A princípio, tudo parecia normal. Mas algo começou a inquietar a tripulação ainda na primeira hora de voo. A temperatura da cabine oscilava mesmo com o ar-condicionado desligado. E havia um som grave vindo do porão de carga, um tipo de pulsação rítmica, como se um coração estivesse batendo lá embaixo. A comissária Camila tentou ignorar, mas ao passar pela fileira 24, viu uma mulher dormindo com uma expressão estranhamente calma, e uma longa rachadura na testa, como se sua pele estivesse se abrindo devagar. Camila foi alertar o piloto, mas antes que pudesse entrar na cabine, uma voz soou nos alto-falantes: "Altura segura atingida. Liberação autorizada." Mas ninguém, absolutamente ninguém da tripulação tinha falado aquilo. O comandante desligou o sistema de som, mas a frase se repetiu, agora em diferentes idiomas. O copiloto tentou contatar o controle aéreo, mas a frequência estava ocupada. Sons metálicos, como arranhões profundos, tomaram conta dos fones de ouvido. A tela de navegação começou a girar em círculos, como se estivesse sendo puxada por um campo magnético. No porão, uma das caixas dos cientistas se rompeu, e de dentro dela saiu algo vivo. Não um animal, mas uma espécie de matéria orgânica que se movia por conta própria. Parecia feita de raízes negras e olhos pequenos, distribuídos ao longo de tentáculos que se espalhavam pelo piso metálico. A criatura começou a subir pela tubulação. Camila ouviu um ruído vindo do fundo da aeronave e correu até os últimos assentos. Lá, viu um homem se contorcendo em agonia. Quando se aproximou, ele virou o rosto, seus olhos haviam sido arrancados de dentro para fora. E sua boca repetia: "Nós já estamos aterrissando." Enquanto isso, os passageiros começaram a apresentar sintomas incomuns: vômitos com pedaços de uma substância gelatinosa, desmaios súbitos e uma fixação estranha por uma determinada janela, a da fileira 9, lado esquerdo. Todos que sentavam ali, ou tentavam olhar por aquela janela, ficavam paralisados. Uma mulher de 72 anos foi encontrada com as pupilas dilatadas, murmurando em um dialeto indígena antigo, jamais falado por ela antes. Um dos cientistas reconheceu o que ela dizia. Era um aviso deixado por uma tribo isolada do Amazonas, que afirmava ter aprisionado um ser do ar, uma entidade que vivia nas nuvens e se alimentava de pensamentos humanos. A tripulação tentou manter os passageiros calmos,
mas agora parte da cabine estava coberta por uma névoa densa, fria e fétida, que parecia sair dos dutos de ar. Quando o piloto tentou descer o avião em um aeroporto de emergência, o painel bloqueou todas as rotas, exceto uma: coordenadas desconhecidas, altitude infinita. E a aeronave começou a subir por conta própria. A 45 mil pés, algo rompeu a fuselagem. Mas o avião não despressurizou. Ao contrário, parecia cada vez mais isolado da realidade. Os sistemas elétricos falhavam. Mas os painéis de navegação exibiam imagens, vídeos curtos de memórias dos passageiros, como se o avião estivesse escaneando suas mentes. Uma criança viu na tela a própria mãe morta em um acidente de carro ocorrido anos antes. Um padre viu a imagem de um altar subterrâneo que ele nunca visitou, mas reconhecia dos sonhos. Camila tentou quebrar as telas, mas sua mão atravessou o monitor e do outro lado, ela viu uma cabine infinita, onde milhares de passageiros estavam sentados, todos com o rosto idêntico ao dela. Gritando, implorando, clonados em agonia. O copiloto desmaiou, sangrando pelos ouvidos. E o piloto, já em transe, começou a rir. Ria enquanto o avião seguia rumo ao céu como se atravessasse as camadas do tempo. Um barulho seco ecoou do bagageiro superior. Camila abriu a tampa. Dentro, havia um par de asas negras. E elas estavam se mexendo. Com a altitude atingindo níveis considerados impossíveis, o avião começou a se desfazer por dentro. Mas não em pedaços. Em tempo. Partes da aeronave envelheciam instantaneamente. Assentos viravam pó. Telas enferrujavam diante dos olhos. Os passageiros entravam em fases diferentes de vida, envelhecendo ou rejuvenescendo conforme se moviam. Alguns viravam crianças. Outros se desintegravam em esqueletos. E no meio de tudo isso, a criatura que escapara da caixa agora tomava forma uma massa flutuante de carne, olhos e fios metálicos que se espalhava pela cabine. Tocava nos passageiros e absorvia suas memórias. Crescia com cada lembrança. Ao alcançar a cabine de comando, envolveu o piloto, que se fundiu ao assento. Sua voz surgiu novamente nos alto-falantes. Agora somos um só. Um voo eterno. Um ciclo sem pouso. Camila, desesperada, abriu a porta do avião. Mas fora dela, não havia céu. Não havia terra. Apenas o reflexo dela mesma, flutuando num vazio repleto de aviões esquecidos. Às 4h32, um sinal fraco foi captado por um rádio militar nas proximidades do Acre. Era um fragmento de caixa preta. A mensagem dizia: estamos entre as nuvens, mas não vemos o céu. As portas se multiplicam. Os passageiros não morrem. Eles apenas esquecem. Quando as autoridades foram investigar, não havia rastro do voo 491. Mas semanas depois, um garoto encontrou uma bandeja de refeição no meio da floresta, ainda com comida quente. Depois, começaram a surgir relatos. Aviões fantasmas cruzando o céu sem rota, passageiros que embarcam em voos comerciais e acordam sozinhos em aeronaves vazias, voando sobre nuvens negras que nunca desaparecem. Alguns dizem que há um buraco no céu e que certos aviões, escolhidos por algo que não compreendemos, são tragados por ele. E quando isso acontece, o voo não termina. Ele continua. E continuará, até que todos os rostos e vozes se fundam em uma única consciência, condenada a cruzar os céus para sempre. O próximo avião pode ser o seu. O voo 820 partiu de Curitiba com destino a Salvador às 5h40 da manhã. A bordo estavam 162 passageiros e 8 tripulantes. Entre os passageiros, um casal de idosos viajava pela primeira vez, enquanto uma jovem vestida de preto, chamada Isadora, embarcou com uma única mala de mão, onde carregava um diário antigo envolvido por cordas e símbolos escritos à mão. Ao contrário dos demais, Isadora não passou pelo detector de metais. Ela simplesmente apareceu na fila de embarque, e os registros não indicavam seu nome na lista. Durante a decolagem, a maioria dos passageiros cochilava, mas Isadora olhava fixamente pela janela, como se soubesse exatamente o que viria. 15 minutos após a decolagem, o avião atravessou uma corrente de nuvens que não estava prevista no radar. Foi quando o piloto avisou sobre uma leve turbulência.
Mas o que ninguém sabia é que aquele não era o céu do nosso mundo. O avião começou a sacudir violentamente. O copiloto tentou retomar o controle, mas os comandos não respondiam. Do lado de fora, nuvens negras se fechavam como braços em torno da fuselagem. Quando o piloto tentou pedir socorro, as comunicações estavam mudas, exceto por uma voz feminina, que repetia: entrada confirmada. Tempo restante, 87 minutos. Isadora então se levantou, caminhando no corredor com o diário em mãos, e disse: está acontecendo de novo. O comandante pediu que ela se sentasse, mas ela ignorou e começou a desenhar símbolos no chão do avião, bem no centro do corredor. Um passageiro tentou impedi-la, mas ao encostar nela, caiu no chão, com o corpo inteiro coberto por marcas queimadas, como se tivesse sido tocado por algo do outro lado da realidade. O diário de Isadora então se abriu sozinho. E as páginas viraram com força, até pararem em um desenho, o exato modelo daquele avião, partido ao meio, caindo em espiral e cercado por olhos. Dentro do diário, havia relatos de voos semelhantes que simplesmente desapareceram. Mas Isadora explicou que aquilo não era uma simples anomalia climática, era um ritual aéreo, que acontecia de tempos em tempos, quando os céus se alinhavam com uma região chamada de Zona Cega, um espaço onde os aviões deixavam de existir no mundo físico e passavam a habitar uma camada paralela. Ali, o tempo não fluía da mesma forma. A cada minuto dentro da zona, horas poderiam se passar fora. Os passageiros começaram a perceber coisas estranhas. Luzes piscavam mesmo com sistemas desligados, a comida apodrecia em questão de segundos e o som do motor parecia distorcido. Um som grave, semelhante a uma respiração imensa, como se algo gigantesco os envolvesse do lado de fora. Isadora então revelou que aquilo não era apenas um voo amaldiçoado, era um sacrifício. E o diário que ela carregava era a única forma de impedir que aquele avião se tornasse mais um na lista dos que jamais pousaram. Um dos tripulantes, em desespero, tentou usar um extintor para quebrar uma das janelas. Quando o vidro rachou, a realidade do lado de fora foi revelada. Não havia céu, nem nuvens. O avião flutuava em uma massa líquida de cor acinzentada, onde criaturas nadavam lentamente. Seres sem rosto, com braços que se estendiam como serpentes, arranhando o casco do avião. A rachadura foi rapidamente selada por uma substância gosmenta que se moldou à fuselagem, como se o próprio ambiente estivesse mantendo o avião intacto por vontade própria. O piloto então desmaiou subitamente, e as luzes da cabine se apagaram por completo. Isadora, agora cercada por passageiros assustados, abriu a última página do diário. Ali, havia um único aviso escrito em tinta vermelha: você não está no avião. O avião está em você. Nesse momento, os passageiros começaram a se lembrar de coisas que nunca viveram, funerais de familiares que nunca existiram, viagens para lugares que jamais visitaram, voos anteriores que terminavam sempre no mesmo lugar dentro daquele avião. O diário começou a se desfazer nas mãos de Isadora, e no lugar das páginas surgiu uma névoa espessa que tomou a cabine por completo. Dentro da névoa, todos começaram a ver suas versões mais antigas ou futuras. Alguns viram a si mesmos sentados no mesmo voo, de rostos envelhecidos. Outros viam suas crianças crescidas, gritando por socorro do outro lado da fumaça. O avião agora estava se tornando uma dimensão. Cada fileira era um ciclo. Cada passageiro era uma lembrança. Um homem, ao tentar se levantar, caiu no chão e virou estátua de sal em segundos. A tripulação sumia uma a uma, como se estivessem sendo apagadas da existência. Isadora caminhou até a porta de emergência e, sem hesitar, a abriu. Mas ao invés de ser sugada para fora, ela flutuou, e começou a se dividir em centenas de formas iguais, se espalhando pelo céu líquido. Lá fora, centenas de aviões como aquele flutuavam em silêncio, com os passageiros colados nas janelas, olhos em branco, sorrisos congelados. E todos pareciam olhar para o mesmo ponto. Às 6h37, o voo 820 foi oficialmente dado como desaparecido. Nem destroços, nem sinal de radar. Apenas uma interferência constante nas torres de comunicação do sul da Bahia. 7 dias depois, uma câmera de segurança do aeroporto de Salvador registrou algo impossível. Isadora caminhando pelo saguão, usando as mesmas roupas do dia do voo. Ela não interagia com ninguém. Apenas andava até a esteira de bagagem, onde pegou a mesma mala de mão que levava antes.
e sumiu em um corredor lateral. Quando as autoridades tentaram rever a gravação, ela havia sumido do arquivo. Dias depois, um outro avião comercial relatou um fenômeno semelhante ao sobrevoar o mesmo ponto do trajeto. E entre os passageiros daquele novo voo, uma garota de preto carregava um diário idêntico, com as mesmas cordas e os mesmos símbolos. Alguns dizem que Isadora não sobreviveu. Outros acreditam que ela se tornou parte do próprio céu. Mas o que todos temem é que ela esteja preparando o próximo voo. O voo 237 decolou de São Paulo rumo a Fortaleza com previsão de 3 horas e 45 de viagem. A bordo, havia 190 passageiros, incluindo um grupo de investigadores particulares contratados para acompanhar um passageiro muito especial, um homem chamado Marcos Duarte, conhecido por seu passado misterioso e envolvimento com desaparecimentos não solucionados. Ele tinha uma pasta preta, selada, e recusava-se a revelar seu conteúdo. Pouco após a decolagem, ele começou a agir de forma estranha, sussurrando frases desconexas para si mesmo, falando em línguas antigas e murmurando nomes que ninguém reconhecia. A tripulação percebeu seu comportamento, mas nada podia fazer. De repente, as luzes da cabine tremeluziam, e um forte cheiro de enxofre invadiu a aeronave, causando pânico entre os passageiros. Marcos olhou fixamente para a janela e disse, com voz firme, "O céu está caindo. E eles querem de volta o que tiramos." O piloto tentou manter a calma, buscando contato com a torre, mas a comunicação foi interrompida por estática e vozes que não pertenciam à Terra. Nas telas do sistema de navegação, mapas começaram a se distorcer, mostrando regiões desconhecidas, rotas impossíveis e símbolos que brilhavam em vermelho. Enquanto isso, Marcos começou a caminhar pelos corredores do avião, acompanhado por uma sombra que parecia segui-lo, uma silhueta escura e sem rosto, que só ele podia ver. Passageiros relataram ouvir sussurros vindos do porão, sons de correntes arrastando pelo chão metálico. A temperatura despencou para níveis negativos, e cristais de gelo começaram a se formar dentro da cabine. O avião estava mergulhando em uma tempestade que ninguém fora do avião podia detectar. Aos poucos, os passageiros começaram a apresentar comportamentos bizarros. Um homem gritou que viu seus entes queridos mortos sentados à sua frente, pedindo para que ele os acompanhasse. Uma mulher entrou em transe, repetindo palavras em uma língua desconhecida, enquanto outros começaram a desenhar símbolos no próprio corpo, como se fossem possuídos por uma força ancestral. Marcos, no entanto, parecia resistir, mas sua expressão era de dor intensa. Ele se trancou no banheiro da frente e começou a recitar um cântico em voz baixa, tentando conter algo invisível. Lá fora, o avião adentrou uma névoa densa e escura, que parecia engolir tudo, até mesmo a luz. As luzes internas começaram a piscar, e um eco estranho tomou conta da cabine, como se milhares de vozes sussurrassem juntas. O comandante, desesperado, tentou mudar a rota, mas os controles não respondiam. O avião parecia ter vontade própria, seguindo um caminho desconhecido. A sombra que seguia Marcos agora aparecia para outros passageiros, sempre à beira do campo de visão, desaparecendo quando tentavam olhar diretamente. No porão, as correntes começaram a se mover sozinhas, como se algo estivesse tentando escapar. Um alarme desconhecido disparou, emitindo um som agudo e contínuo. Marcos, ainda no banheiro, saiu cambaleando, com os olhos negros e a pele pálida como a morte. Ele então falou, com voz que não era sua, "Eles querem reaver o que foi roubado. E não importa quem pague o preço." De repente, o avião foi sacudido violentamente, luzes se apagaram e um silêncio mortal tomou conta. Quando tudo voltou, os passageiros perceberam que não estavam mais no mesmo voo. As janelas mostravam uma paisagem distorcida, um céu vermelho escuro, com relâmpagos negros cruzando o horizonte. Marcos desapareceu. Em seu lugar, no corredor, havia um objeto estranho. A pasta preta aberta, revelando documentos antigos, mapas de estrelas desconhecidas e fotografias que mudavam conforme eram observadas. A cabine ficou congelada no tempo, e uma voz metálica ecoou, "Reparar o dano ou destruir a nave. A escolha é de vocês." O avião, agora preso entre dimensões, dependia da decisão dos passageiros. O grupo de investigadores e passageiros decidiu se unir para enfrentar o desconhecido. Usaram o que restava da pasta para tentar desfazer a maldição,
recitando rituais esquecidos, apagando símbolos e destruindo os documentos. Aos poucos, a paisagem começou a voltar ao normal, o céu clareou e o avião retomou o controle, pousando em segurança em Fortaleza. Mas quando a porta se abriu, ninguém viu Marcos. Nem a pasta preta. Apenas uma cadeira vazia e um silêncio que dizia mais do que palavras. E nos meses seguintes, relatos começaram a surgir. Passageiros que cruzavam com o voo 237 em situações estranhas, voando sem registro e desaparecendo no horizonte. Um voo que carrega segredos que jamais deveriam ter sido desenterrados. O próximo pode ser o seu. O voo 1063 partiu de Recife às 22h05 com destino a Brasília. A bordo, havia 153 passageiros e 7 tripulantes. Entre eles, um jovem piloto chamado Gabriel, recém-formado, que fazia seu primeiro voo noturno solo como comandante. Gabriel estava ansioso, mas havia algo estranho no ar. Antes mesmo da decolagem, ele sentiu um arrepio percorrer a espinha, como se algo invisível observasse o avião. Durante o embarque, alguns passageiros relataram ter visto uma figura encapuzada passando pelos corredores do aeroporto, desaparecendo antes de qualquer reação. Gabriel tentou ignorar, focando nos procedimentos, mas algo o incomodava. Já em voo, a cabine começou a apresentar falhas elétricas intermitentes, e uma névoa fina entrou pelas saídas de ar-condicionado. Foi então que o sistema de navegação exibiu um ponto fora da rota, fixo, uma luz que pulsava forte e vermelha, chamando a atenção de todos. Enquanto o avião se aproximava daquele ponto misterioso, os passageiros começaram a relatar sintomas estranhos, tonturas, visões rápidas de sombras passando pelas janelas, e sons abafados como sussurros vindos das paredes. Gabriel tentou mudar a rota, mas os comandos pareciam congelados, como se o avião tivesse vontade própria. Do lado de fora, as estrelas começaram a sumir, e uma escuridão absoluta tomou conta do céu. A luz vermelha do radar ficava cada vez mais forte, até que o avião entrou numa espécie de túnel escuro e silencioso. No cockpit, as luzes se apagaram completamente, e apenas aquela luz vermelha persistia, iluminando os rostos pálidos da tripulação. Um frio intenso tomou conta do ambiente, e Gabriel ouviu, como um sussurro, a frase: "Você não devia estar aqui." Na cabine de passageiros, a tensão aumentava. Alguns começaram a chorar, outros tentavam acalmar os filhos pequenos. Mas ninguém conseguia olhar para a luz vermelha do radar sem sentir um medo profundo e inexplicável. De repente, o avião balançou violentamente e o sistema de som começou a transmitir um áudio estranho, cheio de estática, mas que parecia conter palavras: "Voltem, voltem." A jovem com o bebê no colo percebeu que sua criança havia desaparecido. Em seu lugar, um silêncio frio, absoluto. Ela gritou por socorro, mas sua voz parecia abafada por uma barreira invisível. Gabriel tentou alcançar a cabine de passageiros para ajudar, mas o corredor parecia se alongar infinitamente, como um labirinto que se moldava e mudava a cada passo. No cockpit, Gabriel e seu copiloto tentavam manter a calma, mas algo estranho acontecia. A cabine parecia se distorcer, paredes ondulando e o espaço se tornando instável. O copiloto desapareceu subitamente, deixando uma cadeira vazia e uma sensação de vazio profundo. Gabriel viu sua imagem no vidro da janela se fragmentar em milhares de pedaços e desaparecer. A luz vermelha no radar começou a pulsar em ritmo acelerado, como um coração que bate rápido demais. No corredor, os passageiros começaram a sumir, um por um, deixando apenas ecos de seus últimos gritos. Gabriel tentou usar o rádio, mas tudo que obteve foi silêncio e estática. A voz que ouvirá antes voltou, agora mais forte: "Este voo é seu destino." Gabriel sentiu seu corpo se tornando leve, quase etéreo. Viu o avião todo brilhando em um tom vermelho profundo, cercado por sombras que pareciam dançar ao redor da fuselagem. A aeronave, agora presa em uma dimensão entre a vida e a morte, continuava a voar sem rumo, enquanto ele perdia o controle de sua própria mente. A luz vermelha explodiu em brilho, cegando tudo ao redor, e Gabriel ouviu uma risada profunda e fria, como se viesse do próprio vazio. Quando a luz baixou, ele estava sozinho no cockpit. O avião parecia vazio, silencioso, sem vida. Mas ele sabia que nunca sairia daquele voo. A tripulação, os passageiros, o avião todos presos em um ciclo eterno,
uma maldição sem pouso. Dias depois, o voo 1063 foi declarado desaparecido. Nenhum destroço foi encontrado, e o radar não registrou sua rota final. Pilotos que voaram naquela região relatam uma luz vermelha no céu, que surge de repente e desaparece sem deixar rastro. Alguns dizem que ouviram a voz de Gabriel, implorando por ajuda através do rádio. E quem sabe, em alguma noite sem estrelas, você também pode ver aquela luz pulsando, esperando que o próximo voo seja o seu. Porque naquela dimensão esquecida, o voo 1063 continua. Para sempre.